Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, um dos analistas fundamentalistas da Capitalismo, tá? Tô passando aqui hoje para a gente comentar um pouco sobre criptomoedas, mais especificamente sobre o Ethereum, como a gente vai ver. Mas antes de mais nada, sempre reforço para vocês que se gostarem do vídeo, deixa seu like aqui pra gente. Também compartilha aí com várias pessoas que você conhece. E também deixe aqui nos seus comentários quaisquer dúvidas, quaisquer comentários, quaisquer críticas, elogios que vocês quiserem fazer a respeito do vídeo e da Capitalismo como um todo. Também fiquem à vontade aqui embaixo, tá? Bom, como eu falei para vocês, estou passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Ethereum em si, tá? Fazendo um panorama aí, porque nos últimos semanas, nos últimos meses, a gente está vendo aí um forte rally das criptos como um todo, né? Puxado especialmente aí pelo Bitcoin. Hoje a principal cripto aí que a gente tem dentro do universo das criptos. Mas, especificamente nas últimas semanas, a gente está vendo aí as chamadas altcoins, né? Tendo aí um rally surpreendente, tá? Inclusive maior do que o próprio Bitcoin. Só para a gente fazer só para a gente contextualizar, as altcoins são aquelas criptomoedas, aquelas criptos que não são o Bitcoin, tá? Simplesmente assim. Então, todas essas criptos que não forem o Bitcoin especificamente são chamadas de altcoins, tá? E aí, dentre as altcoins, a gente tem o Ethereum, que dentre as altcoins ele lidera, tá? Ou seja, é a criptomoeda mais importante dessas altcoins e a que tem maior representatividade, tá? Então, nessas últimas semanas a gente está vendo, como eu falei para vocês, um forte rally aí das chamadas altcoins, né? Impulsionado aí também pelo Ethereum. E a gente vai entender um pouco melhor aí sobre esse rally, tá? Mas eu trago aqui o gráfico para mostrar para vocês, primeiramente, sobre a valorização, tá? Em percentual aí, a gente tem um gráfico de valorização do Ethereum comparativo ao Bitcoin. Desde ali do início de 2016, como vocês podem ver aí no gráfico, mas já dá para a gente ver que o Ethereum tende, né, pelo menos desde o começo ali, naquele auge ali de 2017, 2018, ele já tinha obtido uma performance melhor do que o Bitcoin em termos percentuais e hoje inclusive continua liderando, tá? Depois aí atravessou, o Bitcoin passou um pouquinho mais na frente aí nesse período de baixa que a gente teve de 2018 até 2019, 2020. Praticamente hoje aí o Ethereum novamente despontando aí com uma valorização ainda maior do que o próprio Bitcoin, tá? E aí o que fica a pergunta, que muita gente inclusive faz para mim como analista, também faz aqui para Capitalismo, é que será que o Ethereum irá superar o Bitcoin no longo prazo, tá? Superar que eu digo não em termos somente de valorização, tá? A gente vai ver aí que dentro do universo das criptos como um todo, o Bitcoin ele continua praticamente aí com metade da representatividade. Se a gente pegar, por exemplo, em termos de valor de mercado, a gente está aí com um pouco, como a gente vai ver, está com um pouco mais aí de 2 trilhões de dólares, o universo das criptos como um todo, e o Bitcoin aí com um pouco mais de 1 trilhão de dólares, tá? Então, ou seja, representa aí praticamente 50% aí para a gente arredondar, tá? Então, quando eu coloco essa pergunta para vocês, será que o Ethereum irá superar o Bitcoin? Estou dizendo simplesmente o projeto do Ethereum superar em valor de mercado o Bitcoin, tá? E é esse que fica a pergunta. Minha opinião como analista é que o Ethereum sim tem tudo para superar o Bitcoin em valor de mercado aí no longo prazo, tá? E aí eu vou explicar o porquê. Para a gente então formular a nossa tese, muito melhor a gente fazer um panorama, explicar para vocês um pouco mais sobre o projeto Ethereum, um pouquinho também sobre o projeto do Bitcoin, para a gente fazer essa comparação e o porquê então que essa é a minha opinião, que tem tudo para o Ethereum então algum dia aí ultrapassar o valor de mercado do próprio Bitcoin, tá? Bom, o projeto do Ethereum foi criado aí especificamente em 2014, tá? Na verdade, desde ali do final de 2013 já tinha algumas publicações falando sobre o Ethereum, mas entrou em vigor aí em 2014. E ele é chamado das segundas gerações das criptos, tá? Por que segunda geração? A primeira, obviamente, é o Bitcoin, tá? E aí a gente tem que entender um pouquinho o contexto histórico aí do Bitcoin. Surgiu ali em 2008, 2009, como sendo uma resposta para a crise, tá? Ou seja, então é criar uma moeda, tá? Uma criptomoeda, mas que algum dia funcionasse como um meio de pagamento, como um meio de troca, como todas as moedas que a gente tem hoje,
para então causar uma revolução aí no mercado financeiro, no mercado, quando eu digo não no mercado financeiro, mas no sistema financeiro mundial como a gente conhece, tá? O porquê disso? Porque o Bitcoin não é controlado por nenhum banco central, por nenhuma instituição, tá? É um projeto totalmente descentralizado, funcionando aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde 2009. Então, simplesmente o Bitcoin surgiu com esse projeto claro de realmente causar aí um racha e uma transformação aí algum dia no sistema financeiro global, como que já caminha para isso acontecer, tá certo? Diferentemente, por exemplo, do dólar, em que a gente tem o Fed, tá, o Banco Central Americano, que pode imprimir mais dólares cada vez mais a hora que quiser, tá? A gente está acompanhando isso desde o início dos anos 2000, praticamente. Ficou muito claro na crise de 2008, ali onde que o Fed injetou uma enorme quantidade de dólares ali no sistema financeiro para salvar as instituições, salvar os Estados Unidos da crise, né? Pelo menos amenizar, né, os impactos que a crise poderia ter sido muito maior. E principalmente agora, né, em 2020, 2021, que a gente está vendo isso. Se a gente achou que o Fed já estava imprimindo muitos dólares em 2008, agora aquilo foi fichinha perto do que está acontecendo. A gente está vendo aí pacotes de impressão, os ativos do balanço do Fed crescendo na casa de trilhões, tá? Em pouco tempo, a gente está vendo pacotes de estímulos cada vez mais surgindo aí na casa de trilhões, tá? Então o Bitcoin, ele simplesmente o projeto veio para ser um contraponto a isso, tá certo? Uma moeda totalmente descentralizada, que não pode ser criada do nada, tem que ser minerada, como a gente conhece. Então, surgiu com esse propósito, tá? E funcionando dentro do ambiente de blockchain, que é, vamos dizer assim, um livro, tá? A gente pode entender de forma simplificada como um livro, onde que todas as transações ali, elas são, então, marcadas, tá? Todas as transações, então, entre os bitcoins, eles ficam registradas ali nesse book chamado blockchain, tá certo? E por que, então, que o Ethereum, falando mais especificamente dele agora, é chamado de segunda geração? Porque o Ethereum, ele surgiu para basicamente, né, para utilizar esse ambiente de blockchain, porém abrindo isso, tá? Deixando aberto para qualquer pessoa. Hoje qualquer um pode programar dentro do ambiente de blockchain da Ethereum, tá certo? Então pode-se criar muitos projetos dentro desse ambiente de blockchain. Isso ali então desde 2014, mas com o crescimento do universo das criptos como um todo, a gente está vendo, e como eu vou mostrar para vocês agora, já a gente está vendo cada vez mais pessoas utilizando o blockchain da Ethereum, tá? Como é aberto, para criar suas próprias criptos, tá? Então tem muitos projetos sendo derivados do próprio, escritos dentro do próprio blockchain ali da Ethereum, se aproveitando então do fato dele ser aberto. Tá? Tem muitos tokens ali que são criados a partir dos protocolos ali da Ethereum, tá? E como a gente vai ver, tem grande utilização, então, nesse universo das criptos como um todo. Então, basicamente, se a gente tem hoje o universo das criptos crescendo cada vez mais, tá? A gente está vendo aí, além das próprias valorizações que a gente está observando do Bitcoin, do Ethereum ou das outras criptos aí mais importantes, mas a gente está vendo uma forte criação de todo dia. Cria-se aí surgem muitas novas criptos, tá? Muitos novos tokens, e aí tem hoje clube de futebol utilizando esses padrões de tokens, tem muitas empresas aceitando o próprio Bitcoin como meio de pagamento, ou outras criptos também, ou utilizando o próprio ambiente de blockchain para então criar outras plataformas ali das próprias operações dessas empresas. Então a gente está vendo o próprio universo das criptos aí crescendo, tendo ainda capacidade de crescer cada vez mais. E o Ethereum, como eu falei para vocês, já que ele está sendo o grande berço de criação de muitos desses projetos, de muitas dessas criptos, de muitos desses tokens, então a expectativa é que ele cresça cada vez mais com o próprio crescimento aí do universo das criptos, tá? E aí eu trago aqui para vocês, vou mostrar aqui na tela um exemplo, tá? Do quanto o Ethereum é utilizado nesses projetos, ou vem sendo utilizado nesses novos projetos. Aqui tem o site, que é o DeFi Pulse. Primeiro, cabe a gente explicar rapidamente sobre os DeFi, tá? São os projetos aí de finanças descentralizadas, tá? Então, basicamente, é esse aí a tradução dos DeFis,
que são projetos que querem causar uma revolução ainda maior no sistema financeiro como a gente conhece hoje, tá? Então, se a gente existe hoje corretoras, por exemplo, tá? Várias corretoras que a gente conhece, XP, BTG, por exemplo. Então, haveria alguns projetos, está havendo alguns projetos dentro desse universo de DeFi que vêm para substituir essas corretoras. Só que, como o próprio nome já diz, de uma forma totalmente descentralizada, tá? Então não vai haver mais uma empresa de corretagem, todas as negociações dentro desse universo das criptos vai ocorrer então de forma totalmente descentralizada, tá? Você pode negociar, você pode trocar ativos. Se eu tenho Bitcoin, eu quero trocar por Ethereum, por exemplo, eu entraria dentro de uma exchange descentralizada, tá? Que nada mais é do que um projeto desses DeFi, e eu poderia então realizar essa troca totalmente de forma simples, direta entre as pessoas, tá? Sem então centralizar nas mãos de uma única empresa, tá? Citei o exemplo aí de corretagem, mas também a gente está vendo sobre empréstimos de ativos. Então não seria um banco, não seria uma instituição, por exemplo, que haveriam então liberar esses empréstimos, de realizar esses empréstimos, não. Os empréstimos também ocorreriam de forma totalmente descentralizada, totalmente entre as pessoas, tá? Também a gente tem projetos aí partindo para o meio de pagamentos, também tem na parte de derivativos, enfim. Então são grandes projetos que têm surgindo aí nesse grande universo de DeFi para criar então uma revolução ainda maior no sistema financeiro global como a gente conhece hoje, tá? Então aqui tem o site do DeFi Pulse, que ele simplesmente linka aqui os mais ranqueados projetos dentro do universo de DeFi. E eu trago para vocês aqui só para vocês prestarem atenção nessa coluna aqui de chain, tá? Ou seja, aonde que esses projetos eles são criados, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, todos os projetos, tá? Ou a imensa maioria deles estão utilizando o próprio blockchain da Ethereum para criar esses universos, tá? E só dando um exemplo de DeFi, aqui a gente tem como ver o gráfico aqui da evolução do valor de mercado desses projetos de DeFi. Como a gente está vendo uma forte evolução, tá? Se a gente pegar aqui todos os anos, por exemplo, a gente vai ver uma forte evolução, ou seja, um forte crescimento desses projetos e todos utilizando o Ethereum como a sua grande base, tá certo? Então, só para ficar cada vez mais claro, quando eu digo para vocês qual que é o potencial que o Ethereum tende a alcançar com o desenvolvimento do próprio universo de criptos como um todo, tá certo? E as próprias atualizações da Ethereum também, tá surgindo aí a Ethereum 2.0. Um dos problemas da Ethereum, por exemplo, é de ter altas taxas, tá? Que são cobradas aí pelas suas utilizações, tá? Então, ou seja, são projetos aí que tá amenizando cada vez mais essas taxas para cada vez atrair mais gente. Ou seja, todas essas atualizações aí estão convergindo cada vez mais, então, para impulsionar o Ethereum cada vez mais, para ganhar cada vez mais representatividade, tá? E só para a gente ver, então, questão dessa representatividade, como eu falei para vocês, aqui a gente tem o CoinMarketCap, que é uma outra plataforma aqui de compilado, só que nesse caso agora não só dos DeFi, tá? São de geral do universo de criptos como um todo. E só para mostrar para vocês, ó, aqui no momento que a gente está gravando o vídeo, a capitalização de mercado global aqui das criptos como um todo tá na casa de 2,2 trilhões de dólares, como eu falei para vocês, tá? E o market cap aqui, somente do Bitcoin, é de 1,1 praticamente trilhão de dólares. E para a gente ter uma noção do Ethereum, tá aqui na casa de quase 277 bilhões de dólares, tá? Ou seja, então olha o quanto de representatividade a Ethereum puxando todos esses outros projetos aqui, que então pode galgar cada vez mais para cada vez mais parear ali com o projeto do Bitcoin em si, tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Mas no mais é isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Mostro aqui agora a evolução da carteira que a gente tem aqui de criptoativos da Capitalizo. A gente já recomendava Bitcoin desde o ano passado, porém agora, nesse ano, a gente criou uma carteira de criptos aqui da Capitalizo, onde a gente tem não somente o Bitcoin, como a gente tem outras altcoins aí também. E desde o início da nossa carteira, tá com uma valorização aí de cerca de 34,6
tá? Só nas últimas 24 horas aí, cerca de 1,6% aí de valorização. E aqui no gráfico mostra a evolução aí dos últimos 7 dias, tá? Aqui ele mostra em R$ 134, mas foi criada uma carteira ali em base 100, só para a gente ter essa noção melhor aí de como está a evolução da carteira. Bom, e aonde você pode aproveitar essa nossa carteira de cripto? Você pode aproveitar aqui dos nossos produtos, tanto dos carteiras Capitalizo, quanto do Capitalizo completo, que engloba todos os outros produtos, tá? Inclusive os carteiras Capitalizo, tá? E fiquem aí sempre antenados aqui nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, que a gente sempre está com promoções aí para trazer alguns descontos aí para vocês, tá? Inclusive teve aí faz pouco tempo um desconto especificamente para criptos, tá? Mas certamente já vai aparecer algum desconto daqui uns dias aí para vocês então aproveitarem o nosso produto e seguir aí todas as recomendações, tá? Além das recomendações, a gente traz sempre notícias aí, sempre estão muito próximos dos nossos clientes para a gente acompanhar toda essa evolução do mercado, tá certo? Bom, deixa aqui os nossos contatos para vocês, fiquem à vontade, tá? Para vocês nos contatarem tanto via e-mail quanto via telefone. Tá? Também por WhatsApp, você pode chamar diretamente no WhatsApp aí que o pessoal vai responder para vocês. E também todas as nossas redes sociais, como eu já falei, tá? Instagram, Facebook, Twitter e também estamos aí no Telegram. Tá certo, pessoal? Então, forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aqui pra gente. Compartilha, comenta aqui também, tá? Se tiverem algumas dúvidas, bota aqui que a gente vai voltar então qualquer dia para trazer mais informações para vocês sobre criptos, tá certo? Então, forte abraço e até a próxima. Obrigado.